como é que a senhora compara, se há comparação possível, os movimentos abolicionistas, a resistência do povo negro no Brasil com os mesmos movimentos nos Estados Unidos? Eu penso em Frederick Douglass, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e eu penso em José do Patrocínio e tantos outros no Brasil. O movimento abolicionista no Brasil é dito, segundo os estudiosos, visto como o primeiro movimento genuinamente nacional no território brasileiro. Então, a luta foi... nós estamos falando de jornalistas e escritores de romances e políticos e muitas pessoas envolvidas, mas não se fala tanto no movimento abolicionista hoje em dia no Brasil, né? Porque eu acho que remete a essa ideia de que as coisas foram mais cordiais no Brasil, né? Que não foram. E a gente pode até pensar, eu penso muito sempre na Conjuração Baiana, que foi um movimento abolicionista que não é falado, né? E eles queriam o fim da escravidão, ao contrário dos inconfidentes mineiros que queriam a independência do Brasil, mas queriam continuar com a escravidão porque o modelo deles era os Estados Unidos. E então aqui nos Estados Unidos também houve um movimento abolicionista muito forte, né? E eloquente, mas não mais. Eu acho que os dois são importantes e válidos, né? E eu acho que eles têm um ponto em comum, que foi os dois movimentos visavam ao fim da escravidão e a inserção dos ex-escravizados na sociedade, né? Plenamente, no mercado de trabalho, e em nenhum dos dois países isso aconteceu. Em nenhum dos dois. Nos Estados Unidos houve o fenômeno dos quilombos também, não? Maroon communities... eu estou pensando... Eu não sei ao certo, mas houve o Underground Railroad, que foram pessoas, né, ex-escravizados, e que transportaram um número de escravizados, né, fugitivos, até o Canadá. Então, tiravam da situação de escravidão, mas na moita, né? Por isso que underground. Então, não era às claras. Então, não sei, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que seria um paralelo no sentido da resistência, né? De Agora, burlar o sistema. A senhora está dizendo para mim uma coisa que eu honestamente desconhecia. Quer dizer, nos Estados Unidos também não houve uma política pós-libertação de absorção dessa força de trabalho de uma maneira civilizada, não? Não, porque a proposta era dar a cada ex-escravizado 40 acres de terra e uma mula, para eles poderem continuar trabalhando na lavoura. Sim. Isso nunca aconteceu. Assim como no Brasil, a princesa Isabel e os abolicionistas tinham um plano de dar terras aos ex-escravizados para eles continuarem a lavoura, e os senhores de escravos ganharam e impediram que essa política fosse implementada no Brasil. Nos Estados Unidos, a emancipação, né, como eles chamam, a abolição da escravatura, levou à guerra de secessão, né, porque o Sul não aceitava. Então, se o Sul tivesse ganhado a guerra, os Estados Unidos teriam se separado, né? Sei lá como ia se chamar, estava falando ontem para a minha turma, será que ia ser Estados Unidos do Sul, Estados Unidos do Norte? Mas a ideia era, nós não vamos viver sob esse regime, mas perderam e continuaram como parte do país, mas resistindo. Então, durante 12 anos, de 1865 a 1877, o governo federal, que era representado pelas forças vitoriosas, se instalaram no sul dos Estados Unidos para
para implementar essa inserção dos negros. Então, durante aqueles 12 anos, houve um avanço muito grande. Tinha professores, tinha advogados, tinha o nascimento de uma classe média. Só que depois de 12 anos, o governo federal abandonou a causa, falou: não, nosso assunto encerrado. E aí o Sul passou a implementar leis, a passar leis racistas, porque os Estados Unidos são realmente uma república federativa. Então, os estados têm muito poder, né? Por exemplo, linchamento não era crime nesse país até 2 anos atrás. Em 1900, foi durante a Segunda Guerra Mundial, a NAACP, né, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, teve uma audiência com o presidente Franklin Roosevelt pedindo a ele que passasse uma lei que tornasse o linchamento crime. E ele falou: não posso, porque eu vou interditar os direitos dos estados. E ele, como na época os estados sulistas eram na maioria democratas, ele não aprovou essa lei. Ele podia ter feito uma lei, né, como presidente executiva, e não fez. Então, eles foram criando condições para tirar o negro efetivamente da sociedade. Leis que impediam que os negros votassem, leis que impediam que eles andassem em certos transportes públicos, eles tinham que ficar num vagão só para eles, não os contratavam para qualquer emprego. Então, essa série de leis acabou culminando com a decisão da Suprema Corte em 1896 de segregar o país, né? De que o país, a partir dali, as raças seriam separadas mais iguais. Então, não houve. E o interessante é que, ao mesmo tempo que o Brasil importou milhões de europeus e japoneses, né, após a escravidão, por que não aproveitaram a mão de obra ex-escravizada? Não, importaram. Por que eles importaram europeus e japoneses? Porque queriam diminuir o sangue africano no Brasil, né? Queriam E, branquear ao o mesmo país. tempo, queriam. E o interessante é que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também estavam promovendo uma grande imigração, em que vieram muitos imigrantes, principalmente do sul, né, e do leste da Europa, e também chineses e japoneses e tal. Só que a diferença é que nos Estados Unidos, esses imigrantes não eram considerados brancos. Inclusive italianos, né, só foram ser considerados brancos depois da Segunda Guerra Mundial. Enquanto que o Brasil justamente importou esses imigrantes porque eles eram brancos, para tentar clarear, né? Que eu acho isso assim, Exatamente. tão interessante, né? E os japoneses, mas chinês não, porque já tem negro demais aqui, e o chinês era considerado o negro da Ásia, né, naquela Isso. época no Brasil.